Do que você tá falando, Thiago? Obrigada. Mas de qual explicação que você tá falando? Ah, sim. Obrigada, Thiago. Bom, gente, boa tarde para todos. É, Vocês querem dar mais um tempinho para chegar o restante? Como que é? Deixa eu só ir dando uns recados para vocês. Na verdade, é o seguinte: não sei se vocês lembram, mas eu falei que no dia 21 nós vamos fazer uma atividade aqui valendo 5 pontos, que é o restante dos pontos que faltam para distribuir. Gente, então não deixe de participar da aula no dia 21, tá bom? Só vou passar outra atividade para quem não estiver presente na aula, caso tenha uma justificativa, tá? E justificativa plausível, não é assim, é porque eu estava sem internet, então você tem que me mostrar que estava sem internet, tá bom? Vocês vão ter que dar um jeito de provar que estava sem internet, alguma coisa assim. Porque tem muitos alunos que falam que está sem internet e tudo, mas na verdade tem a preguiça mesmo de ficar acessando. Claro, gente, que é muito diferente esse tipo de aula que a gente tem aqui online da aula que a gente tem, né, presencial. Claro que é mais chato, é mais cansativo, mas é necessário. Infelizmente, a gente não tem outra opção. Então, eu espero que todos colaborem, né, e façam a parte de vocês, que nós professores, estamos tentando fazer a nossa. É, Como eu tinha falado com vocês também, que eu ia fazer um vídeo só para dar uma ênfase maior aí nos 5 tipos de choques, né, que nós já vimos. Eu montei esse vídeo, eu tô só esperando, tá quase chegando o vídeo aqui para mim, porque tá terminando de ser editado. E aí, eu vou mostrar esse vídeo para vocês ainda hoje, e nós vamos colocar também em prática os conhecimentos, então, que nós já tivemos. Eu vou colocar esse vídeo também depois, vou postar ele para vocês lá no Ava, tá? Vou postar ele lá no canal do YouTube e eu vou pôr no Ava. Boa tarde, Carla. E aí é o seguinte, gente, eu quero passar para vocês um exercício de, de fixação mesmo sobre os choques. E aí eu quero que vocês façam agora, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo, o, o, o exercício, e eu vou mandar para a Flávia agora também no WhatsApp para ela disponibilizar para vocês. Boa tarde, Rosilene, para ela disponibilizar para vocês aqui no grupo, tá? E quem quiser também dar o print na tela, fica à vontade. Deixa eu só mandar aqui para a Flávia, que aí ela já põe para vocês. Aí, Flávia, já te mandei agora. Aí eu vou colocar aqui agora para vocês também, tá? Nós vamos conversando e aí na medida que vocês forem fazendo, vocês vão tirando dúvidas, tá? Vocês vão fazer o dos primeiros choques? Então, dos primeiros choques, eu coloquei lá no AVA para vocês já uma resposta, tá? Hoje nós vamos só dar uma pincelada geral, nós não vamos fazer hoje sobre aqueles 2 tipos de choques, não, mas depois, na aula do dia 28, que vai ser onde a gente vai ter revisão, eu vou falar sobre eles de novo, tá? Aí eu vou falar item por item daquele exercício. Hoje, vocês vão fazer aqui o exercício comigo, e aí depois a gente vai corrigindo, tá bom? Vocês vão fazendo, vão tirando dúvidas, e aí a gente e eu vou falando com vocês aqui, tá bom? Por nada. Aí, gente, na verdade,
São 6 questões, mas essas questões vocês vão fazer no caderno. Aí, ó. Eu não consigo deixar elas assim, ó. Vou deixar elas assim que vai ficar mais fácil vocês verem. Vocês vão fazer no caderno e depois vocês vão mandar para mim pelo e-mail. Por que que eu preciso que vocês me mandem no e-mail, mesmo a gente fazendo aqui junto? Porque aí eu consigo ter o controle de quem tem os exercícios e quem não tem, porque isso aí vai contar como ponto de caderno, tá? Oi, Janice, tudo bem? Ei, Viviane. Boa tarde. Aí você vai contar como ponto de caderno. Vamos dar só uma pincelada aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? É para fazer agora, Janice. Nós vamos tentar, nós vamos fazer, o meu cronograma para aula de hoje é fazer esses exercícios aqui, e aí, na medida do possível, a gente vai tirando dúvidas, e depois a gente vai iniciar uma outra matéria, que vai ser a nossa última matéria, tá? Na verdade, Janice, que é para eu estou dando tempo para fazer agora, né, que é o nosso horário de aula. Mas, de qualquer forma, depois vocês vão ter que me mostrar, vão ter que me mandar por e-mail. Então, assim, hoje eu não vou olhar quem está fazendo agora aqui na aula, eu não vou olhar quem fez, quem não fez, não. Tá? Até porque tem gente que está trabalhando, que não pode, né? Porque, apesar da gente estar no nosso horário de aula normal, com essa pandemia, todo mundo ficou com os horários diferentes, né? Então, às vezes, quem trabalhava só de manhã, trabalha de manhã e de tarde, né? Então ficou mais difícil. Claro, gente, que tem as particularidades de cada um, inclusive para o dia 21, tá? Mas eu quero que vocês façam um esforço para estarem aqui no dia 21, para a gente fazer os exercícios, beleza? Então vamos lá, nós podemos começar? Pode falar, Flávia. Ô, Caterina, só uma dúvida, porque eu me perdi aqui. Uhum. Quem não está agora assistindo a sua aula, né? No caso, poderá fazer depois e lhe encaminhar por e-mail? Então, na verdade, até quem está fazendo agora também tem que me encaminhar por e-mail. Não, sim, mas quem não está online agora? Não tem problema. Ah, não, tá Não ótimo. tem problema. É porque, na verdade, tem muita pouca gente, né? Não, era para saber, porque depois eles começam a me perguntar. Aham. Não, pode mandar depois, não tem problema, não. Uma informação correta para eles. Aham, tá certo. Aí você pode mandar. Você já pôs lá no grupo Já também? coloquei agora. Já Beleza. coloquei, já tá lá. A resposta, Carla, que eu falei que tá lá no AVA, do primeiro exercício de choque, dos sinais e sintomas. Você olhou lá? Mas nós não vamos comentar sobre isso hoje, não. Mas eu olhei lá, professora, agora não tem nada lá, não. Me contaram, tá? Tá, eu vou verificar então aqui, é porque eles estão mexendo no AVA hoje. Então pode ser por isso. Porque eu coloquei umas coisas lá. Porque os últimos que estão lá. Ah. Os últimos que estão lá a explicação. As 3 folhas, os 3 choques que você deu por último. Aham. Tá? Aham. Tá lá. Mas que eu coloquei, inclusive eu coloquei foi hoje, porque eu já tinha feito, só que eu não tinha colocado junto lá. Só que eles estão mexendo no AVA, então pode ser por isso que não está aparecendo. Então entendeu? É isso, eu acabei de olhar, não tá lá. Eu coloquei no mesmo dia lá que eu coloquei a questão, a atividade, aí eu coloquei lá também a resposta no mesmo dia. Eu coloquei hoje, mas eu coloquei na data do mesmo dia. Então deve ser por isso, porque a Meire estava me perguntando aqui até questão de nota que estava lá, que não está dando para ver, que está uma confusão lá, porque deu problema no AVA e no Sponte. Tá? Mas assim quando resolver já vai aparecer. Mas também, de qualquer forma, nós vamos falar sobre item por item daquele exercício, tá? Depois. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Gente, só um minutinho. Só um instante que eu já retorno agora.
Boa tarde, Adriano. Só um instante que eu vou só pegar um caderno ali, que aí a gente já vai resolvendo junto essas questões, tá? Pessoal, vocês querem já começar a comentar? Quer esperar um pouquinho? Querem na medida das questões e tirando dúvidas? Pessoal, responde para mim, por favor. Vocês querem esperar um pouquinho para vocês Esperar fazerem? mais, um, Hã? esperar mais uns 3, 4 minutos, né? Ver se aparece mais alguém. Não, Adriana, é para fazer o exercício. Peraí, Ô, deixa eu sentar professor, aqui. Oi, ô, professor, eu posso oi. falar? Pode? É que esse dia eu fui na lotérica, né? Aí eu fui lá pra pagar uma conta, Ah, aí o boleto, né? Aí na saída a bicicleta me pegou, me jogou no chão, sabe? hum, Aí acho que amanhã já dá pra me dar uma saída, mas minha perna tava doendo muito, sabe? Mas hum, graças a Deus, mas graças a Deus eu tô me recuperando, entendeu? uhum. Aí eu tô precisando até ir na escola aí que eu tenho que resolver, que eu tenho que pagar todas as parcelas, inclusive a que vai vencer agora, entendeu? Para mim Aham. poder conversar lá com eles lá, para mim poder voltar. Aí eu Porque vou você lá na não tá na escola. turma, não? Não, não tô na turma, não. Ah, É entendi. Você porque eu também tinha. nem tá É, fazendo os exercícios, né, Thiago? você vê, né, professor? Tem que fazer, né? É, pois é, você Fazer. tá aqui perde Você ponto, manda né? é ordem, ué. Pode não, entendeu? Mas já tá aqui perder, né? É, ué. Nossa. Aí eu vou na escola e vou tentar resolver tudo lá com eles, entendeu? Uhum. Mas aí eu vou Melhoras assistir pra a. você. Não, muito obrigado. Eu vou resolver isso aí e tem que seguir em frente porque a vida é difícil, entendeu? É isso mesmo. Nada cai do céu e nada não é fácil, né? É verdade. Aí- Então tá Você bom, tem só isso mesmo que eu razão. queria falar. Tá Tá bom, bom. Qualquer obrigado. dúvida pode Professor, perguntando aqui. e Oi. a senhora, desculpa, você explica muito bem as matérias, entendeu? Ah, obrigada. Que bom que Acho que é tá dando pra porque você é entender. enfermeiro. Você é enfermeiro também, né? Por isso, né? Uhum. Por isso que você sabe tudo nos detalhes, né? É da vivência mesmo, né? Ah, Ela tá, explica entendi. bem e canta bem, Então, né, professora? explica muito bem mesmo. Então tá bom, só isso mesmo, professor. Desculpa aí incomodar, viu? Não, que isso, Thiago. Então tá bom. Professora, Oi. você não vai apresentar essa princesa aí atrás pra nós, não? Essa aqui que tá pulando sem parar, gente? Isso, Tá toda descabelada? isso. Então, ela vai até aparecer no vídeo pra vocês, mas ela aparece bonitinha sem estar descabelada, viu? Agora, ela descabelada, ela está assim, gente, olha. Essa aqui é a Lavínia. Fala, oi, gente. Linda. Eu tive Ela que é colocar. linda.
É porque antes eu levava ela para casa da minha mãe, sabe? Só que agora ela não quer ir mais, não, gente. Porque ela fala que ela fica com muita saudade, que eu demoro muito para ir buscar ela. Ai, ela é muito linda. Obrigada. Aí eu tenho que colocar aqui, inventar um monte de coisa aqui para ela. Pronto, Lavínia, agora já deu. Senão ela empolga, tá, gente? Já começa a falar, não para não. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos ir resolvendo as questões, então, juntos. Então, aí eu dou um tempo para vocês copiando. O que vocês acham? Na verdade, é para a gente ir fazendo junto, tá? Não é só para eu falar, não, hein? O que vocês acham? Se quiser ligar no microfone, pode ligar, tá, gente? Eu queria participar, mas eu tenho que sair agora. Não tem problema, não, Janice. Quando der, você participa. Então tá, então. Beleza. Eu perdi a aula passada, eu tô com raiva. É assim mesmo. Aqui, gente, então vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem, tá? O ideal, ela falou comigo. Vamos fazer o seguinte, gente. Vai fazendo aí o exercício. Vamos esperar um pouquinho, porque minha sobrinha tá me mandando aqui, ela tá me mandando o vídeo agora. Esse vídeo vai esclarecer muita coisa aí para essas questões, tá bom? Aí, enquanto isso, vocês vão fazendo de acordo com o material que vocês têm, com o que vocês já aprenderam, e a gente vai revisar tudinho, tá bom? Que ela já vai me passar o vídeo aqui, eu já vou ir passando para vocês, tá bom? Vou só deixar o meu microfone no mute, gente, por causa, né? Vocês já estão vendo? Mas eu tô aqui, tô ouvindo qualquer coisa, eu já vou respondendo, tá?
Boa tarde para quem acabou de chegar, Renato. Não sei se mais alguém chegou, só vi o Renato agora. Eu acabei de passar, já tem um tempinho, Renato, eu passei um exercício aí, o pessoal tá fazendo. E aí, assim que tiver pronto, e aí daqui a pouquinho a gente já vai corrigir aqui junto, tá bom? Pode ir fazendo aí. O vídeo tá chegando aqui, tá, gente? Viu, Emily? Você também que chegou agora. Pode ir fazendo esses exercícios aí no caderno, depois vocês vão mandar para mim também por e-mail. E aí daqui a pouquinho a gente já vai corrigir, tá?
Pessoal, eu acabei de colocar o link do vídeo aqui e eu queria que vocês dessem uma paradinha aí para vocês verem o vídeo que eu tinha prometido para vocês que eu faria, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa questão dos choques, tá? Eu vou compartilhar aqui também, mas vocês podem é, entrar também pelo link aí numa página da internet, tá? Lavínia, por favor. Professora, Oi. tá mudo o vídeo. Entra no aplicativo, entra no outra página. Aqui fica muito ruim para ouvir, Tá. tá? Eu coloquei aí o link aí.
Bom, gente, alguma dúvida em relação ao vídeo? Vocês me desculpem, né, gente? Claro, a gente não é especialista na área, né? E fiz assim, do jeito que deu, tá? Desculpe os erros, as falhas, mas eu acho que ficou um pouquinho mais claro para vocês definirem, identificarem quais são os tipos de choque e a diferença entre eles, não deu? Podem abrir o microfone, tá? Fica à vontade. Gente, fala comigo. Eu tô acabando de ver o vídeo aqui ainda. Ah, tá. Beleza. Bom, gente, para quem chegou depois, esse vídeo que eu apresentei para vocês foi referente aos tipos de choques, né? Como eu tinha falado com vocês, que eu ia dar só uma pincelada para ficar um pouquinho mais fácil, porque quando a gente está na aula, a gente fica falando muita coisa de uma vez. Então, e a gente falando sobre cada tipo de choque, falando sobre eles, falando muita coisa, sinais, sintomas, o que acontece, como que é o tratamento e tal, acaba que dá para confundir mesmo. Então, eu quis dar uma enxugada e para falar o prático, o que que é mesmo cada um deles, tá? E por que que pode acontecer? Bom, diante desse vídeo, né, que eu acho, obrigada, gente, que eu acho que deu para ficar um pouco mais claro, vamos começar então a responder então as nossas questões aqui? Lembrando que as questões depois vocês têm que me enviar também no e-mail, tá? Então vamos lá. Vocês viram que tem até a samuseira aí da Lavínia, né? Tava no vídeo também. Então, gente, defina o termo choque. Quem que então pode falar comigo? O que que seria então o termo choque? O que que é a definição do choque? Alessandra. Oh, pode falar, Alessandra. O choque é uma situação que surge quando a quantidade de oxigênio no corpo está muito baixa e toxinas vão se acumulando, podendo causar lesões em vários órgãos e tecidos e colocando a vida da pessoa em risco. Perfeito. É isso mesmo. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Ficou perfeita sua resposta, Alessandra. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, obrigada. De nada. Não, eu fiz só de acordo com o vídeo mesmo, né? Que você explicando lá que a diminuição é uma baixa oxigenação em todos os órgãos e tecidos do corpo. Ótimo, é isso mesmo. A resposta mais enxuta é essa, tá? A da Alessandra ficou perfeito também. Gente, então, em relação ao que significa o choque, então já ficou claro para todo mundo que independente do tipo de choque, vai ser, independente se for choque neurogênico, cardiogênico, anafilático, hipovolêmico, independente de qual seja o tipo do choque, vai haver então uma baixa de oxigenação no corpo, no todo, né? E por isso, essa pessoa fica então chocada, né? Só que aí a gente vai definir de acordo com o porquê que a pessoa está tendo choque, qual que é o tipo de choque, de acordo com qual foi o motivo inicial, tá? Então, vamos lá. Conforme o que foi estudado nas últimas aulas, explique, então, quais são os principais choques que podemos sofrer. Então, isso aí também está muito fácil, né, gente? Quem pode falar aí? Eu, professora. Pode falar. Choque hipovolêmico, choque séptico, choque anafilático, choque cardiogênico e choque neurogênico. Isso. Então, já que você já falou quais são eles, então define, então, já vai para a questão 3, já define quais são eles, cada um deles, então. Vai, Carla. Carla. Ô, Carla. Professora, você é ótima. É o choque anafilático.
Eu nem fiz ainda, professor, Sim. pelo amor de Deus. Olha, quem que fez, gente? Eu tô fazendo aqui. Deve ter caído a ligação dela, né? Polêmico primeiro. Eu fiz o polêmico primeiro. Hã? Ah, você fez já com tudo que tá lá no vídeo, né? Você tá pegando o vídeo, né, safada? Olha como que a gente descobre os trem, né, gente? Nossa, Adriana. Quer que eu fale? tá Eu difícil fiz. demais, ó. Pode falar, Alessandra. Pode comer. Adriana Pode. vai falar? Eu falo. Não, Pode não, falar, pode Alessandra. falar. Pode falar, tô acabando de explicar. Aqui, o choque séptico. Então, vamos lá. O choque séptico, conhecido como septicemia, né? Surge quando uma infecção que estava localizada em apenas um local consegue chegar até o sangue e se espalha para o tecido do corpo, afetando vários órgãos. Isso aí. Eu coloquei o choque anafilático. Acontece em pessoas que têm uma alergia muito grave e alguma substância, como acontece com casos de nozes, picada de abelha, essas coisas assim. O choque hipovolêmico, eu coloquei surge quando não existe sangue suficiente para levar oxigênio até os órgãos mais importantes, como o coração e o cérebro. O choque cardiogênico, eu coloquei quando o coração deixa de ser capaz de bombear o sangue pelo corpo, e por isso é mais frequente após um caso de infarto, intoxicação por medicamentos, infecção generalizada. É isso mesmo? Isso. A única coisa que você tem que consertar aí é em relação ao choque hipovolêmico, você falou que tem sangue insuficiente. Na verdade, você tem que colocar, por que não tem sangue suficiente? Porque tá tendo uma perda, tá? E aí, essa perda que vai ser de sangue ou então de volume, né, de líquido, por isso, hipovolêmico, que é baixa de volume no corpo, né, que é o significado do nome do choque. Então, vai ser isso. Por causa de um trauma, de um acidente, alguma coisa que aconteceu, que teve, então, uma fratura exposta. Cateline, desculpa, minha ligação né? caiu, eu consegui falar. Você escutou todos? Escutei. O que eu tô falando aqui... Caiu a ligação, mas aí... O que eu tô falando aqui, Alessandra, é que você tem que dar uma consertada só no choque hipovolêmico. Porque o choque hipovolêmico, ele não é porque tem uma baixa de sangue circulante, por quê? Porque tá tendo uma perda excessiva, tá? Então, essa perda excessiva, tanto de sangue quanto de líquidos, vai ser por quê? Ou por uma fratura, né, que tá tendo uma hemorragia, ou então por uma diarreia intensa, vômitos, né, em excesso também, uma desidratação profunda, então pode ocorrer, então, nessa baixa de volume do paciente, tá? Alguém mais quer falar? Gente. O que a Alessandra falou tá tudo certinho. Então, revisando então o que a Alessandra falou, falando então sobre o choque séptico. Definição: infecção generalizada. Uma infecção que estava instalada em apenas um órgão passa então para outros órgãos através da corrente sanguínea e por isso pode haver a falência múltipla dos órgãos, certo? O choque anafilático, que vai ser então por causa de uma reação alérgica, então vai ter então uma hipersensibilidade severa e imediata no organismo, que pode ser causada por uma picadura de inseto, por uma comida, por uma substância, por causa de uma substância medicamentosa, tá? Então, o organismo pode sofrer alterações e a principal, a parte mais severa, então, do choque anafilático é quando atinge as vias aéreas superiores, né? Que tem o edema de glote e o fechamento, então, dessa via aérea, provocando, então, uma inabilidade de respirar, que pode ocorrer para uma parada cardiorrespiratória e, consequentemente, um óbito caso o paciente não tenha os primeiros socorros, os primeiros atendimentos rápido, tá? No choque cardiogênico vai ser quando o coração ele não tem um bombeamento adequado, então ele tem uma deficiência no bombeamento cardíaco, e por isso ele não consegue bombear sangue suficiente para todo o corpo, então não chega, então, oxigênio até as extremidades da forma adequada, em todos os órgãos da forma adequada, então por isso vai haver uma descompensação, e aí
a causa final, a consequência final também pode ser o óbito. O choque neurogênico, que é quando tem uma lesão no sistema nervoso. Então, pode ocorrer por causa de uma queda, por causa em que houve fratura de lesão medular, né? E aí, por isso, a medula entra em colapso, né, com o sistema nervoso, e aí as sinapses que deveriam chegar em todos os órgãos, né, nas extremidades, tudo, não consegue chegar da forma adequada. Então, o cérebro, ele vai ter como se fosse sinapses, vai ter umas sinapses que não vão ocorrer, outras vão, outras não. Sinapses são aqueles choquinhos, né? São aquelas intervenções do cérebro que comandam todo o corpo. Então, por exemplo, se eu preciso bombear mais rápido o coração, porque eu levei um susto, o cérebro manda uma sinapse, né, para o coração, falando com ele, tem que bombear mais rápido, porque vai precisar de mais sangue pelo corpo. Tá? Então, quando acontece esse choque, é justamente essa ausência de oxigenação no cérebro, né, fazendo com que ocorra fazendo com que essas sinapses, elas fiquem intercaladas, tá? Então, às vezes essa pessoa não vai conseguir fazer todos os movimentos da forma que normal, justamente por causa desse choque. Alguma dúvida, gente? Respondam, por favor. Beleza. Então, se eu perguntar lá, se eu colocar lá na prova assim, defina os 5 choques para mim. Então, vocês vão saber falar um por um, né? Ótimo, tá vendo? Até em inglês me responde. Beleza. Ai, ai. Então tá, gente. Então vamos para a próxima pergunta. Quais são os sinais clássicos que podemos perceber no paciente que está chocado? Ô, Carlos, você não vai conseguir responder, então você vê esse vídeo de novo, viu? Vai vendo 2, 3, 10, 15 vezes, até você conseguir responder. Tá bem sucinto no vídeo, tá? Quem sabe me dizer quais são os sinais clássicos que podemos perceber no paciente chocado? Eu também falei no vídeo. Pele fria, pálida, ponto fraco, respiração lenta, Isso. pressão arterial baixa, tontura, fraqueza. Febre também, isso. Pele Acontece fria, muita ótimo. coisa quando a pessoa está chocada, né? Que coisa! Pois é, É porque muita coisa junta. a pessoa fica chocada, né, gente? É muita coisa junto, coitado. Eu achei que a primeira, como eu posso falar? Eu acho que o primeiro choque, assim mesmo, eu achei que a pessoa ficava muito quente, sabe? Então, aí Depois vai de cair na depender do temperatura. choque, Uhum. né? Porque dependendo do choque vai ter a febre, e dependendo do choque, vai ter a temperatura baixa. Qual choque que a gente é mais característico da febre, gente? Cadê ele aqui? Acabou de falar. Será que é o do neurônio? Como é que fala? Não, não é o neurogênico. O séptico, isso mesmo, Alessandra. Séptico. Isso. Séptico? Por quê? Porque o séptico, ele tá com uma infecção instalada. Então, toda vez que a gente tem um tipo de infecção, a gente geralmente não tem febre. Por que que a gente tem febre? Porque o nosso organismo tá tentando nos mostrar que tem alguma coisa que tá errada. Ó, tem alguma coisa errada. Que não tá em harmonia aqui dentro desse organismo, dentro desse corpo. Então, tem que dar um jeito. Então, essa é a forma do nosso corpo tentar nos avisar e tentar também restabelecer a normalidade, tá? A fisiologia, então, desse corpo. Já um choque que que a gente tem que é mais rápido, né? Como assim é positivo, Flávia? A febre. Explica melhor aí. Isso. Aí, por isso que toda vez que a gente tem um tipo de febre, a gente tem que ficar atento. Quando a gente vai num pronto-socorro, por exemplo, aí se fala com o médico assim, eu tô com febre tem um dia. Gente, às vezes, aí o que eles falam? Sempre procure o médico quando tiver 3 dias de febre, não é assim que eles falam? E por que isso ocorre? Porque se houver
Tirando isso é virose. Então, mas só que pode ser qualquer coisa. Então, o que acontece? Antes de 3 dias, por exemplo, se a gente fizer um PCR, que é um exame que a gente consegue definir várias coisas do nosso sangue, inclusive a acentuação de uma infecção instalada, por exemplo, se a gente faz um hemograma no primeiro dia, então as células ainda não estão totalmente empenhadas para retirar, para trabalhar contra aquela infecção. Então, a gente vai ter um falso negativo, ou seja, vai apresentar que você não tem nenhuma infecção. Pode ser que aconteça de você só ter febre um dia e depois não ter mais? Pode. Por quê? Porque aquela bactéria ela estava tão fraquinha que o seu organismo, assim que percebeu, ela já exterminou, ela já conseguiu eliminar ela de forma rápida e sem ter dano nenhum. Então, não chegou a ter uma infecção instalada em órgão nenhum, em parte nenhuma. É um ponto. Agora, quando você tem 3 dias seguidos, aí quando você for fazer um exame, você já consegue identificar a quantidade de níveis de células que estão, de células de defesa, né? Que quanto maiores as células de defesa, maior vai ser o nível de infecção, né? E aí sim, a gente vai pelo histórico do paciente. Por exemplo, eu estou com febre há 3 dias. Sua urina está normal? Ah, ela está com um cheiro um pouco forte, ela está um pouco escura. Opa, então pode ser uma infecção urinária, não pode? Você está tomando água? Não está? Você tem diarreia? Não está? Então, a gente vai pegar uma história completa do paciente. Toda vez que o paciente apresentar febre, a gente sempre vai ficar atento à infecção. Claro que no choque anafilático pode apresentar febre? Pode, mas num grau, tipo assim, bem mais avançado. Geralmente não apresenta febre. No choque cardiogênico pode apresentar febre? Pode, mas é mais raro também, tá? No hipovolêmico vai apresentar febre? Não, no hipovolêmico vai apresentar baixa temperatura. Por quê? Porque quando a pessoa está perdendo líquido, né, ela está perdendo sangue, ela também está perdendo calor. Porque o nosso sangue ele não é quentinho, né, ele não fica circulando, não está quentinho, é o nosso sangue e os líquidos que mantêm a nossa temperatura. Então, quando a gente está com uma temperatura muito baixa, né, quando o paciente está perdendo muito líquido e está ficando com a temperatura baixa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aquecer esse paciente para que ele não perca temperatura. Porque se esse paciente ficar com temperatura muito baixa, o que pode acontecer? A falência dos órgãos, tá? Ficou claro isso, gente? Ótimo. Alguma dúvida? Pode perguntar. Beleza. Então, como que nós devemos... Então, os sinais clássicos, né? Nós ainda não falamos dos sinais clássicos. Então, aliás, nós falamos, mas não falei na totalidade. Então, é o que vocês já tinham falado mesmo. Pode apresentar febre ou então abaixo da temperatura. Pode apresentar cianose de extremidades, a pele fria, né? Pode apresentar uma síncope, pode apresentar também uma palidez, né? Uma fraqueza, uma fadiga, uma dispneia ou uma apneia. O que é dispneia e o que é apneia, gente? Quem vai me falar? Sem olhar no Google. Gente, sem olhar no Google, quem sabe? Gente, em todos os termos técnicos, a gente tem alguns a gente tem o pulo do gato. O que seria o pulo do gato? Toda vez que tiver um A na palavra inicial, o A vai ser sempre de negação. Então, apneia vai ser a ausência da respiração. Então, apneia vai ser a ausência de respiração. Cianose é quando está roxinho. A cianose é quando não está roxinho. Então, por exemplo, cianose de extremidades. Então, as extremidades estão roxinhas. A cianose de extremidades quer dizer que as extremidades não estão roxas, tá? Então, quando eu falar apneia, vai ser sempre ausência da respiração. Dispneia
vai ser quando a gente tem, então, uma respiração ofegante, mais acelerada. Por quê? Porque o organismo está tentando compensar aquele pouco oxigênio que está chegando lá no pulmão para fazer a troca gasosa, tá? Só que aí ele respira tão rápido, a pessoa respira tão rápido, que não chega também ar suficiente para dar tempo de fazer a troca gasosa. Então, o que vai fazer? Vai acontecer um acúmulo de gás carbônico no organismo, tá? Porque não está dando tempo de tirar todo o gás carbônico para ficar só o oxigênio limpo no corpo e sair o gás carbônico, entenderam? Então, quando a pessoa está com essa dificuldade respiratória, ela pode apresentar, então, um excesso de gás carbônico. Se a gente fizer um examezinho que se chama gasometria arterial, não sei se já comentei com vocês, que é um exame que a gente tira geralmente na artéria, a gente tira muito aqui no pulso, na radial, na artéria radial. Nesse sangue de gasometria, a gente consegue avaliar a quantidade do pH do sangue da pessoa, então a gente vai avaliar se essa pessoa está com sangue com pH muito elevado, ou seja, muito ácido, ou se está básico. O que seria isso? Eu estou entrando um pouquinho em outro assunto, mas é só para vocês entenderem. O pH, a gente não tem pH de tudo, pH da água, de tudo. Então, o pH do nosso sangue é 7,45. Quando o nosso sangue ele está ácido demais, ou seja, ele tem excesso de ácido lático, ele tem excesso de gás carbônico e de outras toxinas, o nosso sangue fica ácido, ou seja, o pH fica acima de 7,45. E quando ele está muito básico, ou seja, abaixo disso, o nosso sangue ele tem excesso de oxigênio, tá? E de outros nutrientes também. Só que tudo em excesso, gente, não é bom. Então, seja o ácido, seja o básico, não é legal. O ideal é que esteja sempre na quantidade certa, tá? Na base certa. Se tiver muito oxigênio, o que vai acontecer? Edema demais. Então, a gente pode apresentar um outro tipo de, de, de patologia, tá? Que vai ser um tipo de erro médico, que é quando o paciente fica com um edema em todo o corpo, e aí fica como se fosse uma esponja, tá? E quando está ácido, o que pode acontecer? Pode ir corroendo todas as estruturas dos vasos, das artérias, tá? Porque quando tá ácido, o que o ácido faz, gente? Ele não vai corroendo tudo. Quando a gente pega uma soda para limpar alguma coisa, ela não vai comendo ali aquela sujeira, fazendo tudo. Então, quando o sangue está ácido, esse paciente também ele corre risco de vida, tá? Então, por isso que a gente tem que avaliar isso tudo. Bom, então, a gente pode ter, então, voltando, a gente pode ter pele fria, cianose de extremidades, né, a boca roxinha, falta, então, de ar, né, ou ausência. E aí, quando a gente tem a falta de ar, que a gente tem a dispneia, por quê? Que a gente tem a falta de ar, que o paciente vai estar... Então, essa vai ser a dispneia. Quando o paciente fica... Esse é um tipo de taquipneia ou bradipneia, tá bom? Mas isso são termos para outras aulas. Então, ficou claro quais são os sinais clássicos, né, gente? Quem pode me responder, então, como que nós devemos proceder caso nos deparemos com alguém que esteja apresentando cianose de extremidades, dispneia, fadiga, sudorese e logo após ainda sofrer uma síncope? Quem que pode me dar essa resposta? O que a gente tem que fazer? Eu acho que é levar a pessoa no pronto-socorro o mais rápido possível para iniciar o tratamento, né? Para não ter complicações graves. Uhum. Tá, no caso, quando a gente se depara com uma pessoa assim, o que a gente tem que fazer primeiro? Por exemplo, você está na sua casa, aí um parente seu começou a ter todos esses sintomas aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o primeiro atendimento. Então, vão ser os primeiros socorros, tá? Quais são os primeiros socorros diante de um caso desse, gente? A gente vai pegar essa pessoa. Gente, só um instantinho, por favor. Só um instantinho, gente.
Ô, gente, desculpa, tá? É só porque minha filha me chamou aqui. Desculpa. Então, o que a gente tem que fazer primeiro quando a gente tem um caso desse? A gente vai avaliar, gente, como que essa pessoa tá. Então, primeiro a gente vai avaliar os dados vitais. Claro que a gente também já vai chamar o SAMU, mas enquanto a gente chama o SAMU, né, ou então a gente já pega e já leva a pessoa, também, que às vezes é o mais rápido que você chamar o SAMU, porque às vezes não tem ambulância disponível, né? Se a pessoa não teve uma queda, não tem risco de fratura, por exemplo, cervical, então o ideal é que a gente mesmo faça os primeiros atendimentos e já leve, tá? Caso a gente não tenha disponibilidade de um carro, alguma coisa, você também pode ligar para o SAMU, porque mesmo que eles demorem, eles já vão orientando. Então, você tem a opção de, além de, você tem 3 opções. Ou você liga para o SAMU e aguarda, né, e vai fazendo os atendimentos do paciente, ou você liga para o SAMU e avisa que você está levando para o hospital, mas se você quer uma orientação de como levar essa pessoa, como tratar, ou você pega o seu carro e simplesmente leva a pessoa sem avisar SAMU, sem nada. Bom, o que a gente tem que fazer primeiro, avaliar a pessoa em si, viu que ela tá lá com cianose de extremidade, você viu que ela tá com uma baixa oxigenação, essa pessoa vai precisar de quê? Não vai precisar de uma oxigenação. Então, essa pessoa tem que ir o quanto antes para o hospital, não é? Só que a gente tem que tomar o cuidado para essa pessoa não bater a cabeça, né? Você viu que essa pessoa tá começando a ficar assim meio mole, meio estranho, então você vai abaixar, você vai deixar, se for para você deixar essa pessoa deitada aguardando, por exemplo, um socorro, você vai elevar as pernas dessa pessoa caso ela fique com uma pressão, com uma hipotensão, né? Ou seja, uma baixa da pressão, e também você vê que ela está fadigada, que ela ficou sem cor, que a pessoa fica com a pele pálida. Você vai deitar ela e vai elevar os membros inferiores. É elevar ela na cabeça, gente? Não, um pouquinho que você levantar, dá uns 30, 45 graus, já vai resolver. Só para quê? Por que a gente faz isso? É importante que nas mãos, os pés, a gente tenha circulação? Sim, mas num caso de choque, o mais importante é que os órgãos vitais não sejam afetados. Ou seja, então, eles precisam mais de circulação sanguínea do que nós. Por quê? Do que o resto. Por quê? Se uma mão ficar sem circulação, ela ficar um pouquinho roxa, tem problema? Não, mas se ficar sem circulação lá no pulmão, ou lá no fígado, lá no rim, o que começa a acontecer? A haver a falência dos órgãos, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Esse paciente, ele ficou com dispneia, então a gente tem que deixar essa pessoa o mais confortável possível, tá? Então, se está com falta de ar, então você não vai deitar completamente essa pessoa, você vai deixar ela deitada num ângulo de 30 graus e vai ver se consegue levar também com o travesseiro nas pernas, tudo bem? A fadiga vai ser justamente aquele cansaço, aquele mal-estar até para sentar. A sudorese vai ser aquele suor excessivo, né? Então, às vezes, você pode passar um lencinho, um paninho, uma toalhinha, só para ir deixando a pessoa o mais confortável possível. E, é claro, ligar para o socorro ou levar para o hospital o quanto antes. Tá bom? Ficou claro, gente? E no caso de síncope também, de queda, o que a gente tem que tomar cuidado é porque para essa pessoa não bater a cabeça, né? Não bater, porque após uma síncope com queda, essa pessoa também corre o risco de evoluir para uma crise convulsiva, tá? Porque quando bate a cabeça, pode acontecer várias coisas lá no nosso cérebro, né, gente? Inclusive uma crise convulsiva. No caso de uma crise convulsiva, o que a gente tem que fazer é tirar todos os objetos próximos que podem machucar essa pessoa, né? Ficou claro? Como que seria, então, que a gente tem que proceder nesse caso? Ótimo. Agora, nesse estudo de caso, gente, mais pessoal de vocês, né? Eu vou ler o de cada um quando vocês me mandarem por e-mail. Nesse estudo de caso, o que vocês têm que lembrar é o que a gente precisa de ter no estudo de caso. O nome do paciente, que tem que ser somente as iniciais, né? A gente não pode colocar o nome da pessoa, aí a gente tem que colocar a idade, a raça, a religião. Vocês têm já os tópicos todos que eu já passei para vocês lá nos exercícios anteriores, tá? Dei uma revisada lá em todos os critérios que tem que ter na história pregressa, história atual, e aí vocês vão
vão falar qual tipo de choque esse paciente vai ter. Vocês vão, né, então, no estudo de caso, vocês vão colocar quais são os sintomas que essa pessoa apresentou e o que foi realizado. Então, como se vocês fossem técnicos de um pronto-socorro, e aí vocês estariam fazendo esse atendimento. Então, o paciente chegou, o que vocês vão fazer? Vai funcionar um acesso, vai colocar um soro, vai colocar um oxigênio, como que estão esses sinais vitais? Aí vocês colocam os sinais vitais desse paciente, tá bom? E aí, esse estudo de caso, eu vou avaliar de um por um, quando vocês me mandarem no e-mail, beleza? Então, tá, gente. Então, alguém tem mais alguma dúvida em relação aos choques? Ótimo, beleza. Qualquer coisa. Sério, Janice, você entrou agora, né? Então, gente, então, ô Janice, o seu caso, minha filha, agora é só você olhando as aulas, olhando esse vídeo depois, tá? Vai ter recurso pra você não. Depois dá uma olhada lá no link também, que eu mandei o vídeo, tá bom? A Flávia já ia até mandar lá no grupo para vocês. Bom, gente, então nós já falamos muito de choque. Então vamos iniciar então uma nova matéria agora? Ótimo. Então, peraí que eu só vou tirar aqui. Vocês querem um intervalo? Ó, gente, o problema é que depois vai ter que ter 2 vídeos, né? Então, vamos fazer o seguinte, gente. A gente volta, então, 4 horas, pode ser? Ou vocês querem voltar, então, 20 para as 4? Pode ser 20 para as 4? Ou 4 horas? Vocês que escolhem. Não, 20 para as 4, né? 4 horas aí dá muito tempo. Acho que dá tempo de Beleza. tomar um cafezinho, um negocinho. Então tá, então o negócio é o seguinte, eu vou parar aqui de gravar e daqui a pouco eu volto de novo. Pode ser que depois, gente, vai gerar então 2 vídeos diferentes, tá? Para aula. Aí depois eu vou postar tudo lá no Ava, mas aí vocês olhem direitinho, tá bom?